vamos dar início ao nosso culto, em nome de Jesus, nosso Amém. culto de quarta-feira. O nosso culto hoje tem como tema atitudes para passar pelas dificuldades. O tema da mensagem que vai ser dirigida pelo o nosso presbítero José, né? Fará uma pequena reflexão sobre este tema. Que possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, que possamos também, neste momento de adoração e louvor, cantar juntamente entronizarmos louvores ao nosso Deus, porque Ele merece toda a adoração. Amém? Glória a Deus. A leitura inicial agora vai ser em 2 Coríntios, capítulo 4, dos versículos 7 até o 15. Versículo 7 até o 15. Diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Eu criei, por isso falei. Também nós cremos, e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Amém. Amém? Graças a Deus. Neste momento vamos orar ao nosso Deus, pedir a presença dEle, pedir que Ele possa receber nossa adoração, o nosso louvor e a nossa adoração, e também pedimos que logo mais possamos receber a palavra dEle, que vai ser ministrada pelo presbítero José. Amém? Amém. Santo Senhor Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, nós te glorificamos, Senhor, porque Tu és misericordioso, Tu és grandioso, Senhor. Tu és bondoso, Senhor, e cuida de nós. Sabemos, Senhor Jesus, que passamos por dificuldades, Senhor Jesus, por muitas ansiedades, Senhor Jesus, por enfermidades, Senhor Jesus. Nós sabemos que a nossa sociedade vive num momento difícil, Senhor Jesus. Ó, Pai, possamos, Senhor, estar firmes em Ti, Senhor, confiantes na Tua palavra, Senhor, no Teu amor. E agora, Senhor Jesus, mesmo neste momento, estamos reunidos aqui para Te adorar, para Te louvar, Senhor, para Te bendizer, Senhor Jesus. E possamos ter atitude, Senhor Jesus, que sejamos fortes diante de Ti, Senhor Jesus, que possamos aguentar qualquer tipo de tribulação, porque nós confiamos em Ti, confiamos na Tua graça, Senhor, no Teu poder. Ó Pai, nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom, Senhor. Abençoa, Senhor, o mensageiro dessa noite, Senhor. Que ele possa trazer uma reflexão, uma palavra, Senhor, para as nossas vidas, uma palavra que vem de Ti, Senhor Jesus. Toca, Senhor, nos corações, abre os nossos corações e a nossa mente para a Tua palavra. Receba a nossa adoração agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Vamos então iniciar nosso culto de celebração nesta noite. A paz do Senhor, irmão Florisvaldo. Ele está desejando a paz do Senhor pra gente. Florisvaldo? Quanto tempo? Saudade do irmão Florisvaldo. Obrigado pela presença de todos, da família do irmão Florisvaldo. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E aumenta o volume aí. A gente vai tentar aumentar o volume da voz também. E glorifiquem e exaltem a Deus conosco nesta noite. Amém? Vamos iniciar... abrir os louvores nessa noite com o hino Celebrai com Júbilo. E aí a gente emenda já com os que confiam no Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentar-nos a Ele com
Amém. Gostei É. dessa junção. Aleluia ao nosso Deus. Porque nós confiamos nele, nós descansamos nele. Então, glórias e aleluias ao nosso Deus e amém por isso. Essas junções, os louvores que a gente está cantando, tem alguns louvores que a gente não canta na igreja. Vamos ver se a gente canta na igreja também, se os irmãos gostarem também de acompanhar. Próximo louvor, nós vamos cantar o Guarda o Contato. Hino 317. 317. Eu não sei se... Eu acho que vai estar igualzinho que a gente pegou eu peguei a letra aqui da harpa cristã. Mas eu acho que é a mesma letra. Eu vou cantar no brado. Ele canta no notebook. Letra maior. Então, hino 317, Guarda o Contato. Mais alto. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre como um lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, tua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, guardando em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, Vilma. Deus te abençoe. Muito obrigada. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Quem mais está por aqui? A paz do Senhor, irmã Silvana Feitosa. Amém, Jesus. Glória a Deus. É isso aí, Dona Ruth. Dona Ruth manda os emojis. Que o Senhor Deus possa abençoar a vida de cada um nesta noite.
que o Espírito Santo possa estar presente em cada lar nesta noite e que possamos celebrar a Deus com muita alegria, pois nós temos fôlego de vida para isso, nós temos saúde, graças ao bom Deus, nós temos o livre-arbítrio de podermos dar a Deus toda a adoração que lhe é devida, nós temos liberdade para isso, nós temos ferramentas para isso, então vamos louvar enquanto nós podemos e vamos ouvir a palavra de Deus enquanto nós podemos, enquanto nós temos a oportunidade aqui nesta terra, amém? Vamos continuar louvando a Deus nesta noite, logo depois que acabar essa mensagem, esta celebração, os irmãos conectem-se novamente na live do presbítero José Cunha, que ele vai trazer a reflexão da mensagem nesta noite. O tema é atitudes para passar pelas dificuldades. O próximo louvor, descansarei. Vamos descansar em Deus, é o que nós podemos fazer neste momento. Possamos descansar em nosso Deus. Hoje a palavra vai falar sobre uma das atitudes, né? Ter atitudes no meio das dificuldades, né? E uma das atitudes que nós temos que ter é descansar em Deus, porque sem Deus, descansar em Deus, sem ter paz em Deus, nós não temos tranquilidade para enfrentar qualquer dificuldade. Então nós temos que descansar em Deus, ter paz em Deus, porque sabemos que Ele cuida de nós. Amém. Ele provê todas as coisas, Ele cuida de cada irmão, de cada pessoa que está assistindo essa live, porque Deus ele é gracioso para nós, mesmo nós sendo pecadores, nós errando, deixando de fazer várias coisas e não merecendo, né? Deus ainda cuida de nós, Deus protege a cada um de nós. Então que possamos ter essa tranquilidade, ouvir a palavra de Deus que vai ser pregada hoje pelo presbítero José e ter essa firmeza, essa atitude de confiar em Deus em meio às dificuldades e tomar atitudes que sejam adequadas com a palavra de Deus. Amém. Amém? Graças a Deus. Amém? Vamos continuar então, louvando, entoando e bendizendo o nome de Deus nesta noite. O louvor agora diz que a Ele a glória, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, e então a glória e a honra é para o Senhor, o nosso Deus. Amém? A Ele a glória. Eu começo? Não? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele,
Para sempre, a Deus a honra e a glória. Que Ele seja glorificado através de nossas vidas. Saiu bom, esse hino é muito antigo e é a primeira vez que eu cantei. Eu cantava muito na Assembleia. Errei um pouco a letra, mas faz muito tempo que eu não cantava ele. Acho que eu cantei pela última vez, eu tinha meus 16 para 17 anos, lá na Assembleia. Faz uns 10 a 11 anos que eu não cantava ele. E o Júnior também nunca havia cantado. E é um louvor bom pra gente já também estrear lá na igreja. Quando a gente voltar. Vai anotando, gente, porque a gente vai esquecer aqui. Amém. Bastante louvor. Vamos pro nosso último louvor. Amém, graças a Deus. Nós dizemos que descansamos ao nosso Deus, nós celebramos ao nosso Deus, falamos que guardamos o contato com Ele, nós dizemos que a Ele toda a glória, e agora nós vamos reconhecer os nossos erros e ver que só na cruz nós encontramos graça, só no sangue dele nós encontramos remissão. Amém? Esse é o último louvor, antecedendo a mensagem, que os irmãos possam ficar já para a próxima live. O presbítero José vai trazer a palavra de Deus, atitudes para passar pelas dificuldades. Tem que subir todo o mouse aqui no notebook. Esse é o tema de hoje, que possamos ouvir a palavra de Deus. Nós cantamos louvores e agora vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos cantar o nosso último louvor, esse último louvor, juntamente com os irmãos, cantem em casa, que possamos adorar o nosso Deus. Amém? Amém. Ao olhar para a cruz. Eu começo de novo? Não, né? Você faz isso aqui. Alegrarei
pudéssemos ser salvos dos nossos pecados, salvos da condenação. E hoje, graças ao bom Deus, graças ao belo presente que Deus Pai nos deu, que foi o seu Filho Jesus Cristo, para morrer naquela cruz por nós, estamos hoje aqui vivendo para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória do nome dEle, e que possamos nos preparar para a sua vinda, para entoarmos a Ele louvores e honra e glórias lá no céu. Amém? Encerramos a nossa parte por hoje, celebramos a Deus. Obrigada pela presença de cada um, obrigada a todos. Venham mais vezes no sábado pela manhã, às 9h30 tem a escola bíblica, às 10h30 o culto, né, a celebração. E aí logo após está incumbido aí o pregador para poder ministrar a palavra de Deus ao sábado também. Então a gente te convida. E aí a gente pede também que vocês compartilhem os links, possam ver os louvores e o culto novamente lá no YouTube, que é IAP Itapevi. A gente também tem o nosso canal lá, para que vocês possam rever todos os cultos a qual nós fazemos aqui na live ao vivo. Obrigada a todos novamente, que o Senhor Jesus abençoe a todos, e vamos agora ouvir a palavra do Senhor com o presbítero José Rubio. Vamos então dar início a essa mensagem sobre atitudes para passar pelas dificuldades, certo, irmãos? O texto que nós escolhemos para compartilharmos com os irmãos nessa noite é a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 3 até o verso 11. Capítulo 1 da primeira carta do apóstolo Paulo, do verso 3 até o verso 11. A minha Bíblia aqui, o título é Ação de Graças. Então vamos lá. O verso 3 começa assim. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, ainda dá tempo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 ao verso 11. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transborda sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida. Sabemos que, assim como vocês são participantes do sofrimento, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança e até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com oração a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a Deus a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio das súplicas de muitos. Amém. Vamos fazer uma pequena oração para que Deus possa abrir os nossos corações,
para entendermos a palavra dele e assim ele se faça presente e venha maior consolação sobre as nossas vidas. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade. Mesmo distante, Senhor, nós estamos reunidos aqui entre nós já cantamos e agora vamos transmitir a palavra, que a tua palavra venha para nos consolar, que a tua palavra venha para nos fortalecer. E nós sendo consolados e sendo fortalecidos, nós possamos levar essa força de ti e essa consolação de ti novamente para outras pessoas, Senhor. Ó Deus bendito, ó Deus todo-poderoso, nós pedimos tua bênção, tua graça, no nome de Jesus. Amém. E bom, irmãos, então vamos lá trabalhar em cima desse texto algumas atitudes para passar pelas dificuldades. Todas as vezes que eu vejo um momento de aperto, penso um momento de dificuldade, e quando começou essa quarentena, essa pandemia, um texto que me veio à mente novamente é o verso 8, né? Verso 8 e verso 9 desse capítulo, primeiro capítulo da segunda carta do apóstolo Paulo, onde ele fala assim, ele dá um relato no verso 8 para os irmãos, assim: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. E essa parte principalmente, foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até na própria vida, né? E ele fala, de fato tivemos nós mesmos a sentença de morte. Então sempre quando vem uma situação muito difícil, eu penso muito nesse verso. Mas eu não quero começar aqui com esse verso, falando para os irmãos, porque Paulo ele tem uma atitude diferente, né? Assim como a maioria dos salmos, muitos salmos, eles passam por dificuldades, eles vão relatar as suas dificuldades, as suas necessidades, aquilo que eles passaram, mas primeiro eles começam louvando com ações de graça. Então Paulo, após se apresentar à igreja de Corinto na sua carta, e os irmãos que estavam com ele enviando aquela carta, ele lógico, queria relatar esses acontecimentos, mas ele não queria só falar assim, ó, eu estou sofrendo, irmãos, eu sofri por vocês. Não, ele começa querendo demonstrar o Deus que ele cria. Então ele começa com ação de graça. Então Paulo coloca a ação de graça, primeiramente, para depois fazer um relato das suas dificuldades. Por isso que ele fala assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. E ele fala, é Ele que nos consola de toda a nossa tribulação, para que pela consolação nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os outros. Então Paulo, ele começa louvando a Deus. Por que ele começa louvando a Deus, né? Por que ele demonstra essa confiança em Deus, né? Ele demonstra essa confiança em Deus no verso 3, né? Ele fala, bendito seja Deus e Pai. Ele vai até o verso 5, e outros versos, ele vai falando o quê? Sobre a grandeza de Deus, a graça de Deus. Quem é Deus? Mas por que ele faz isso? Por que Paulo faz isso, né? Por que ele começa com a questão de agradecimento a Deus? Às vezes tem muitas mensagens, irmãos, tem muitos relatos, tem muitos hinos, louvores, muitos testemunhos que eles se focam no problema. O foco é nas dificuldades que eles passaram. E quando é mal fundamentado o relato do sofrimento, esse testemunho, o que acontece? Como eu estou falando de atitude, só fazendo um parênteses aqui, como fala atitude, eu tenho que ter uma atitude de ser consolado por Deus para consolar. Eu tenho que ter uma atitude de me fortalecer em Deus para fortalecer os irmãos. E como é que eu posso fazer isso? Apenas me focando no problema. Geralmente as pessoas fazem confissões de fé, fazem declarações de fé. Essa declaração, eu confio em Deus, eu confio em Deus. Mas esquece, né? Se não tiver fundamentado
no conhecimento de Deus, não só no conhecimento, dois tipos de conhecimento. O conhecimento revelado de Deus, né, através das Escrituras Sagradas, através dos homens de Deus, como a palavra Bíblia Sagrada, ela se autodeclara que tudo que está escrito nela é para a nossa consolação, é para o nosso ensino, é para nós ganharmos paciência e vencermos as aflições. E quando a gente pensa nesses relatos e pensa no sofrimento, e quantas pessoas e quantas e mais pessoas estão naufragando na fé, por quê? É apenas uma fé motivacional, né, que não é fundamentado. Mas Paulo, ele vai fundamentar aquilo que ele passou, né, e demonstrar por que ele venceu, e ele demonstra o quê? Por Deus. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabia quem era Deus. Aí que nós vamos ver, irmãos, a importância da doutrina, do conhecimento bíblico. Quando eu falo doutrina, falando de regras. Geralmente as pessoas pensam em igreja, pensam em Bíblia, pensam em religião e quando fala-se doutrina, só pensa em regras. Não faça isso, não faça aquilo, faça isso. Quando nós vamos estudar mais profundamente a Bíblia Sagrada, e nós falamos de doutrina, nós falamos do conhecimento que nós temos de Deus e daquilo que Ele revelou. Aí para que nós possamos fazer o quê? Uma confissão de fé fundamentada na verdade. Muitas pessoas não são consoladas porque eles falam que acreditam em Deus, no Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles não conhecem o Deus da Bíblia. Por quê? Porque há um sincretismo, ou houve pouca profundidade, ele às vezes é muito mais influenciado por outras coisas externas, e o que acontece? Ele cria-se um Deus totalmente particular para ele. Então, não é aquele Deus bíblico. Então, ele não vai ter o conhecimento intelectual, e como ele não tem esse conhecimento intelectual, não estou falando que só os grandes mestres podem fazer, a Bíblia é sagrada, só nós lemos, nós nos deixamos influenciar por ela. Aí nós vamos poder ter o quê? O conhecimento de intimidade com Deus, de oração e orar corretamente de acordo com a vontade de Deus. E quando eu falo doutrina, por que eu falo doutrina? Paulo, ele faz essa declaração aqui, lá na segunda carta a Timóteo, começa a fazer algum relato assim para Timóteo sobre a vida dele, sobre o final da vida dele, o que ele iria enfrentar. O que ele iria enfrentar, porque ele já estava com a sentença de morte declarada. Ele seria executado. E ele está tentando animar Timóteo, né? Ele poderia estar mais desconsolado que Timóteo, porque ele estava preso e iria morrer. E ele começa a falar para Timóteo, fazendo um relato da vida, da pregação do Evangelho, e faz uma confissão do conhecimento de Deus, né, da fé, que era fundamental na verdade de Timóteo, que ele foi ensinado pela mãe dele e pela avó dele. Uma fé, um conhecimento transmitido, né, pela avó e pela mãe, que habitava o coração, a mente de Timóteo, e Paulo fala assim, você vai ter que ir lá relembrar tudo isso que você sabe de Deus para você se levantar. Né? Ele fala, eu já estou sendo oferecido, né? Mas ele fala uma palavra muito interessante ali, muito importante para nós sabermos. Ele fala assim, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. E muitas vezes nós desanimamos porque nós falamos que acreditamos em Deus, nós confiamos em Deus, mas nós não sabemos em quem nós temos crido. Por quê? Falta um pouco de aprofundamento da palavra de Deus. Né? Não se preocupe. Nesse momento, se você, poxa, me falta isso, eu vou ter que agora começar a ler um livro de teologia sistemática aí, vou ter que passar essa noite só estudando para amanhã eu estar me fortalecendo. Não. Deus é gracioso, né? Deus não vai querer que você aprenda. É só agora nós temos mais dedicação. Por quê? Como eu falei, doutrina, os teólogos dividem a doutrina. Quando falamos de conhecermos a Deus, os teólogos dividem a doutrina sobre doutrina de Deus, porque o que eles fazem? Eles estudam, né, todos os textos bíblicos e procuram relacionar
tudo aquilo sobre o Pai, sobre o próprio Deus que Deus revelou a nós. O que está na palavra de Deus sobre a natureza do próprio Deus. Isso é você conhecer a doutrina de Deus. Em outra parte, eles pegam o relato sobre a pessoa de Jesus, a pessoa do Cristo, e faz um estudo, né, faz um levantamento do que a pessoa de Jesus, da sua natureza, é revelada nas Escrituras. Assim como ao Espírito Santo, né? O que a Bíblia Sagrada revela sobre o Espírito Santo? O que foi inspirado por ele mesmo, que ele revelou para nós conhecermos. E aí sobre a doutrina da salvação, o que é salvação, como se processa a salvação, quais os meios da santificação, da oração. Então são coisas que nós temos que aprender. Nós podemos passar mais 1000 anos aqui estudando isso, não aprenderíamos tudo. Mas se nós temos tempo, nós devemos aprender. Por que eu estou falando isso? Porque quando você conhece mais de Deus, você vai ter mais confiança. Aí você vai poder até falar como Timóteo falou lá, na segunda carta de Timóteo, capítulo 6, capítulo 1, do verso 6 ao 13, principalmente o 12, ele fala, eu sei em quem tenho crido. Eu sei. Então, quando ele está lá no verso 8, que ele está relatando aos irmãos a tribulação, ele fala assim, porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas sim no Deus que ressuscita dos mortos. Mas quando ele fala que passou por isso, porque ele sabia em quem ele tinha crido. Então, irmãos, está na hora nós sabemos quem nós temos crido. E não é só saber suficiente. Deus, Pai de Jesus Cristo. Quem é esse Deus? Ele é o Criador, né? Ele é o Criador, Ele é o mantenedor, Ele é o Redentor, Ele será o Consumador e Ele está nos protegendo. O domínio do mundo, do universo está sobre as suas mãos. Ele é onipotente, então nós não poderemos temer, ou não devemos temer. Tá certo, irmãos? E Paulo fala tudo isso aí, né? E o que acontece, irmãos? Quando a própria palavra de Deus aqui está a revelação da pessoa de Jesus, da pessoa de Deus, da pessoa do Espírito Santo, do projeto, do plano de salvação, da execução da salvação, da execução da nossa santificação, da nossa proteção. Né? Nós temos um relato bíblico, né? Algo sistemático bíblico, onde Deus revela a proteção, o cuidado que Ele tem pelos seus. É interessante você saber disso. É importante você saber disso. Que Deus protege os seus, que aqueles que são dele, Ele protege. Ele guarda. Já diz o Salmo que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que os temem e os livra. Já diz o Salmo. Então, como nós estamos de atitude de ser consolado para consolar, de ser fortalecido para fortalecer, é uma coisa que você deve prestar atenção agora. Primeiramente, você não deve buscar a consolação apenas para você consolar, para você resolver a sua vida, para você ficar firme. Fortalecido e consolar. Não, Deus quer que você seja consolado, que você seja fortalecido, para você fortalecer outras pessoas. Tem outras pessoas que estão necessitadas de fortalecimento, de consolo. Então, esse é o seu papel nesse momento. Buscar o fortalecimento, porque tem pessoas que precisam de você. Tem pessoas que vão contar com você, porque você vai ser o instrumento de Deus para os consolar e os fortalecer, na palavra dele. Então, essa atitude de ser consolado para consolar, que são atitudes externas, ela requer outras atitudes, irmãos. Qual atitude? Ser alimentado pela palavra de Deus, pelo conhecimento de Deus. Né? O Salmo 1, ele já fala assim, bem-aventurado, vamos ler aqui com os irmãos, Salmos 1 já fala assim,
Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, quando fala bem-aventurado aqui no Salmo, tá? Aquele sobre quem está o favor de Deus. Nesse Salmo, o verso primeiro, a palavra bem-aventurado, quer dizer, aquele a quem está o favor de Deus. Então, você tem o favor de Deus. Então, se você tem o favor de Deus, né? Se você tem um favor de você busca Deus, e o salmista continua aqui, que você não vai estar no conselho dos ímpios, você vai se deter no caminho dos pecadores, você não vai estar na roda dos escarnecedores, como está falando. Então você tem que conhecer o quê? A lei do Senhor. A lei do Senhor. E novamente, quando se fala lei, irmãos, não está falando de mandamentos assim, não faça aquilo, não faça isso, de proibições, mas de você conhecer coisas positivas também, né? Coisas que, daquilo que Deus ordenou, que é a nossa proteção. Porque o verso 2 ele diz assim, antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então você não vai pegar só os 10 mandamentos e vai meditar. Não, você vai meditar toda a palavra de Deus. Você vai meditar que você é uma pessoa que está firmada no propósito, você vai conhecer quem é o seu Deus. Hoje, a palavra Deus é quase uma coisa genérica. Jesus, todo mundo tem um Jesus. Mas será que é o Jesus bíblico? Tem até um livro de um pastor, famoso pastor aí, que fala A Maldição do Cristo Genérico. Onde pessoas têm um Cristo que se encaixa em qualquer coisa. Mas não é o Cristo das Escrituras. Não é o Deus das Escrituras. É um Deus formado pelas pessoas segundo a sua conveniência. É um Deus que é tirado do armário na hora da dificuldade. Aí a pessoa só junta aqueles versos de fé, de confissões de fé, para que ela se sinta fortalecida e alcance a proteção. Ou alcance o que ela quer. É quase um Deus como um amuleto. Não, mas não é esse Deus que você deve conhecer. Você deve conhecer o Deus que se revelou na sua palavra. E o Deus que se revelou em Jesus, né? O Deus que demonstrou nas Escrituras Sagradas como nós devemos segui-lo. Né? E não só como devemos segui-lo, mas que Ele, né, mesmo na nossa fraqueza, Ele está nos protegendo. E aquilo que Ele nos entrega, aquilo que Ele nos dá, é para o nosso fortalecimento, para o nosso consolo. Olha bem aqui o interessante, né, e o importante do Salmo 1, que diz assim, que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, que é toda a sua revelação, diz que essa pessoa é como uma árvore. É como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Né? Aqui está falando de uma árvore, né? Próximo a um riacho, né? Vamos dizer que isso aqui significa próximo à vida que Deus nos dá. É uma árvore plantada do lado do riacho. Aí você fala, mas não está no riacho. E essa árvore aqui descrita ainda é num momento de bonança, é um momento bom. Mas se você está plantado próximo ao riacho, uma coisa importante, né? Se você está perto das correntes de água, uma coisa importante que vai acontecer, quando vier as dificuldades, que na palavra de Deus, né, é sempre demonstrado como um deserto. Geralmente um deserto é uma situação difícil que a pessoa passa. Situação de vale, de deserto, onde não há água. Sabe o que a palavra de Deus revela sobre isso? Quando nós estamos plantados ali, próximo à casa do Senhor, próximo ao Senhor, né? Nós temos uma folhagem, né? Em Jeremias 17, complementa esse verso, né? Onde ele fala sobre a confiança em Deus. Quando você confia, é por um motivo, é por uma razão. Não é por um sentimento, é por uma verdade, é por uma prática, por algo confiável.
Ele fala sobre aqui no verso 7 e 8, sobre a confiança, e ele fala o resultado da confiança daquela pessoa no meio das provações, um resultado efetivo. Paulo fala lá aos Coríntios, né, naquele texto que eu li, sobre a efetividade da consolação. Quando fala uma coisa efetiva, é uma coisa realmente resultado. Não foi palavra solta. Quando Deus fala assim, na sua revelação, ele fala assim, toda palavra que sai da minha boca não voltará sem ter realizado aquilo. Então não é como o político, nesse meio dessa pandemia, que falam palavras bonitas que não trazem resultado nenhum. A palavra de Deus, ela traz resultado. Então fala aqui, com um complemento do Salmo lá, bendito aquele que confia no Senhor. Ele confia porque ele medita na lei de Deus dia e noite, ele medita na revelação de Deus, ele conhece quem é o seu Deus. Por isso ele louva a Deus. E cuja esperança é o Senhor. Aí se você está pedindo algo que os políticos possam trazer para você olha para a televisão, você olha que o governador, que o presidente, que deputado, que os governantes do mundo estão fazendo, e você fala assim, poxa, o mundo vai cair mesmo, porque esses homens não estão fazendo certo. Nos versos antes, Deus já faz um alerta para que as pessoas não confiem no homem. Por isso que fala, maldito aquele que confia no homem. Confia no ser humano e faz da carne mortal o seu braço. Então, enquanto maldito é o contrário de bem-aventurança. Maldito é o contrário é aquele que não tem o favor de Deus. Aquele que não tem o favor de Deus é maldito. E nós não somos malditos. Você aí não é maldito, nem maldita. Então você tem o favor de Deus. Então você não precisa confiar no homem. Então você tem que confiar em Deus. Por isso fala assim, bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Por quê? Porque ele é como a árvore plantada junto às águas. Né? Lembra a árvore plantada junto às correntes de águas? Junto às águas. Que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Ano da seca é aqui, irmãos? É o que nós estamos passando. Ano da seca. Momento de seca, momento que nós estamos isolados, momentos de tantas dificuldades, mas a palavra de Deus diz que se nós confiarmos no Senhor, se nós nos voltarmos para conhecer esse Deus, esse Senhor, conhecer quem é Jesus, saber quem Ele é, aproveitar esses momentos, né, para nos aprofundar na pessoa de Deus, tanto conhecendo intelectualmente, que eu falo, quando nós vamos ler, é o nosso intelecto que vai, é a nossa mente que vai ser alimentada. Mas quando nós pomos em prática, será o nosso coração que será alimentado. Aí nós seremos fortalecidos. Aí nós teremos palavras de consolo e de fortalecimento para os irmãos. Na época nessa seca aqui, que você está distante, mas é a sua raiz. A sua raiz está firmada na palavra de Deus. Você vai permanecer verdinho ou você vai secar nesse momento? Então nós devemos aproveitar nesse momento aqui. Não, antes de eu secar, eu vou mudar de atitude. Eu vou buscar me aprofundar na palavra de Deus. Não apenas para ser um conhecedor de textos bíblicos, mas para me conhecer o Senhor. Não existe outra maneira de conhecermos a Deus, de conhecermos o Espírito Santo, de sabermos da sua revelação, a não ser pela sua palavra. E através da oração também. Porque um outro fator importante aqui, que nós temos assim, dessas atitudes, como eu falei, as atitudes externas, que é ser consolado, que é mais ou menos externa e interna, para consolar e fortalecer, ser fortalecido, né? Fortalecido e fortalecer, é porque nós temos já algumas atitudes anteriores, que é o estudo da palavra de Deus, o aprofundamento. Quando eu falo estudo, é o conhecimento de Deus. Eu não vou falar estudo, vou falar o conhecimento de Deus. Você saber quem é seu Deus. Você saber a extensão do poder de Deus. Você saber que Deus governa todas as coisas. Isaías fala, Deus falando através de Isaías, fala que ele conhece todas as estrelas do universo, dos céus, todas as estrelas.
E quando ele chama todas pelo nome e nenhuma falta. Ele não esquece de uma. Quantas estrelas existem no universo? Olha para cima. Olha para o céu, né? Então, essas atitudes têm a ver com um Deus que nós conhecemos, que nos leva a pedir, sabemos que Ele responde. O consolo, né, que vem de Deus, vem de uma atitude que é de uma realização do próprio Deus. Voltando lá a Corinto, né? Paulo, ele fala ele fala que confiava em Deus e falava que confiava nos irmãos, né? O interessante é que lá em Jeremias fala para ele não confiar nos homens, mas nós podemos confiar nos homens que confiam em Deus, nas pessoas que confiam em Deus. Paulo falando no verso 7 aqui, que a esperança dele em relação àquela igreja de Coríntio era sólida. Sabendo que assim como eles são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Falando sobre consolação, sobre participação do sofrimento e até da solidez daquela igreja, irmãos, essa carta de Paulo, ela vai contra muitas teologias que se colocam aí, hoje, né, nos púlpitos, nos livros, nos louvores, né, das confissões, ele não isenta o cristão do sofrimento. O sofrimento faz parte da vida do cristão. O sofrimento liga o cristão a Cristo. E o sofrimento liga um cristão ao outro. E o sofrimento traz uma esperança sólida que faz com que nós confiamos mais uns nos outros também. Porque nós somos participantes do mesmo corpo, do mesmo sofrimento por Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala aqui, que mesmo que ele teve uma desesperança, até quase perder a própria vida, e ele relata ali, e ele reconhece depois por que ele não perdeu totalmente a esperança. Ele não perdeu a esperança, irmãos, porque tinha irmão orando por ele. A igreja de Corinto estava orando por ele. Ele fala que o sofrimento dele é para a salvação dos coríntios, né? E a tribulação dele era para o consolo dos coríntios, né? Para a salvação. E ao mesmo tempo que ele consolava os coríntios, né? Com o seu sofrimento, levando a mensagem para ele, ao mesmo tempo ele era consolado por Deus. E ele reconhece lá no verso 10 e verso 11 que as orações dos coríntios, né, da igreja de Corinto, que deu força e deu consolo para ele. Ele fala aqui que a oração, a intercessão de um irmão para com o outro, né, firmado na palavra de Deus, que isso é bom, redundava em quê? Em ações de graça. Então, às vezes nós pensamos que consolar é só eu ir lá falar uma palavra boa, uma palavra agradável. Mas tem irmãos que eu não tenho contato. Tem irmãos que estão sem contato. Como é que eu vou consolar esse irmão? Através da oração. Através da intercessão. Porque o Paulo fala aqui, enquanto vocês nos ajudam com as orações a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio das súplicas de muitos. Aí o irmão fala, mas nós não temos mais telefone, nem todo mundo tem telefone. Alguns anos, irmão, nós só tínhamos carta. Ou a presença pessoal da pessoa, carta. E as cartas até chegavam rápidas. Nessa época de Paulo aqui, ele poderia escrever uma carta consolando a igreja e nunca chegar lá. E se na viagem que ele escreveu essa carta segundo aos Coríntios, né? Eu estava vendo até uma mensagem sobre isso. Imagine que Paulo escreveu essas cartas e o mensageiro que fosse levar essa carta na igreja de Corinto sofresse um naufrágio. Fosse assaltado no caminho, mas a carta chegou a eles. Mas aqui o consolo que vinha um para o outro eram as orações. E essas orações redundavam em ações de graças. Por que Paulo falou que ele confiava nos irmãos, a confiança dele era sólida nesses irmãos? Porque ele sabia que aquela igreja estava intercedendo por ele. Então, irmãos, se você está ouvindo, saiba que a igreja está orando por você. Saiba que o pastor, todos os irmãos estão orando por vocês. Os irmãos estão orando uns pelos outros. E nós vamos, quando tiver contato,
não se esqueça, fala para o irmão, nós estamos orando por você. E mesmo se o irmão nunca ouvir a nossa voz, falando que nós estamos orando por ele, ele será consolado. Deus vai se fazer presente na vida dele, e ele vai estar dando ação de graças. Como eu falei, Paulo falou que nós nos ligamos ao sofrimento, e o sofrimento nos faz com que nós intercedamos uns pelos outros, e redunda em ação de graças, e louvores a Deus, e fortaleza para nós e para uns para os outros, e mesmo naquele momento de maior angústia, que pode ser que nós estamos quase perdendo a vida, nós não esquecemos não só das orações, mas que Deus nos livrou, nos está livrando e nos livrará. Paulo, quando fala aqui sobre o terror da morte que ele passou, e ele fala depois no verso aqui, o qual nos livrou e ainda nos livrará de tão grande morte. Pensa, irmãos, hoje se fala mais em morte do que morte, e as pessoas ficam olhando o noticiário e as pessoas ficam com medo de morrer, de seus entes queridos morrer. E Paulo está falando aqui que Deus nos livrará de tão grande morte, nos livrou de tão grande morte. Qual é a morte que nos livrou? Nós já fomos livrados da morte eterna. Nós já fomos salvos da morte eterna. Jesus já venceu a morte. Tanto que Paulo aos Romanos canta, né? Onde está o morte, o teu agrilhão? Onde está a tua força? Jesus ressuscitou. Essa é a nossa esperança. Mesmo em face à morte, nós não devemos temer. Porque Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. E para nos consolar, irmãos, mais ainda, não importa, irmãos, Deus, Ele nos faz andar pelo vale da sombra e da morte. Mas mesmo assim, nós vencemos. O Salmos 23 é um salmo que muitas vezes nós pensamos só, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É muito bonito, mas não esquecemos que lá ele dá um equilíbrio, assim como aqui na carta de Paulo aos Coríntios, onde ele fala sobre os sofrimentos de Cristo, o sofrimento que nós sofreremos por Cristo, com Cristo e uns com os outros. O Salmos 23, que muitas pessoas leem ele, meditam nele, oram ele no momento da angústia, nos traz o maior benefício de fortalecimento, porque ele tem que fazer nos abandonarmos muitas teologias, muitas coisas que nós cantamos. O Salmo diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? A providência de Deus, o sustento de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada... É uma confissão, não é uma pergunta. É uma confissão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele fala de coisas boas, né? Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, até aí está tudo bem, maravilha, né? Mas ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Ainda que eu ande pelo deserto, como diz Jeremias, lá estou no deserto, a minha raiz está ligada ao riacho, aos rios de água viva. E enquanto outras árvores, outras vegetações morrerão, eu não morrerei. Eu florescerei. Eu estarei firme. E mesmo que aparentemente, né, eu possa perder a vida, nós possamos perder a vida. Confiança em Deus. A confiança em Deus que a nossa vida está guardada nele. Paulo fala lá, voltando a citar Timóteo, né? Que ele sabia em quem ele tinha crido. Ele sabia em quem ele tinha crido. Eu vi um relato de uma pessoa que, em face à morte de um ente querido, e as pessoas geralmente vai lá, e esse era um cristão, e vão dar as condolências, os pêsames, e as pessoas falam lá assim, meus pêsames, minhas condolências pela sua perda. A pessoa, eu não perdi nada. A gente já perde aquilo que a gente não sabe onde está. A gente perde aquilo que não sabe o que aconteceu. O meu ente querido faleceu, mas ele está guardado com Deus, né? A salvação está em Deus. A segurança firme que todos aqueles que deixarem, né, essa vida, firmado com Jesus, têm a sua vida segura. Eu sei em quem tenho crido. Porque
o Salmo lá, 23, fala assim, que ele fala que não vai ser ausência de deserto, de vale da escuridão, você não vai estar voando sobre o vale, você não vai estar voando sobre a tempestade, você não vai estar livre dos inimigos, mas você vai estar contente com Deus na presença dos inimigos. A mesa do Senhor, lembra que no verso 1 diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque a mesa dele é farta. A mesa que ele prepara perante os nossos inimigos, nós vamos estar próximo deles, louvando, nos fartando de Deus, porque essa é a consolação. Talvez eles não vão ver. Isso aí, irmãos, não é prazeres, não é prazeres mundanos, é segurança, é consolo, é firmeza em Deus. É isso que nós devemos ter. Eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Paulo sabia, por isso que ele falou assim, a ponto de perder a esperança, mas não perdeu. A ponto de temer a vida, mas não perdeu. E no momento, quando ele foi lá realmente ser entregue para a morte, ele falou, eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Firme-se nele, conheça mais a ele. Dedique-se mais tempo a conhecer quem ele é, o que ele fez, o que ele está fazendo, o que ele pode fazer e que a palavra dele é fiel. Muitas vezes nós somos firmados em nós mesmos. Para terminar aqui, Paulo falou que Deus colocou ele em tão grande aflição para que ele perdesse qualquer esperança nele mesmo, que ele não tivesse firmado nele. Então, irmãos, Paulo fala em outra parte que às vezes nós queremos a graça de Deus fundamentado, né, na nossa fidelidade 100%. Mas Paulo fala assim que mesmo quando nós somos infiéis, mesmo nas nossas escorregadas, mesmo na nossa negligência, Deus permanece fiel. Deus não nos trata com a mesma moeda. Ele permanece fiel. Sabe por que ele permanece fiel? Porque Paulo falou assim que Deus não nega a ele mesmo. Deus não pode negar a ele mesmo. Ele fez um juramento a Abraão e ele cumpriu porque ele jurou pelo nome dele. E ele é fiel a nós, e nós devemos ter completa confiança nele. Nós temos que ter total confiança nele, porque ele é fiel. Ele vai nos guardar. E não vai ser talvez como nós queremos, mas ele vai nos guardar. Nós vamos passar por isso, vamos sair vencedores e glorificando a Deus e vai redundar muitas ações de graça. É o que Paulo fala no verso 10 e 11. Redundar muitas ações de graça. O que é redundar? Muito. Uma coisa redundante que vai ser espalhado em todos os lugares, vai ser transbordante ações de graças a Deus. Que nós já começamos agora nisso, né, irmãos? Vamos passar então agora nesse momento, irmãos, as orações, né? Muitos irmãos aí precisam das nossas orações. Eu vou estar orando aqui, os irmãos orem aí. Mesmo que esses irmãos não saibam que nós estamos orando por eles, o que vai acontecer, irmãos? O que vai acontecer é que eles serão consolados e fortalecidos. Isso é uma coisa real, muito real na vida dos crentes. Então nós vamos estar orando hoje aqui pela Adelcina, da igreja de Alves Dias, nossa irmã lá, da igreja Adventista da Promessa em Alves Dias. Vamos orar pela sua recuperação, né? Ela contraiu essa doença e ela está... E vamos orar por ela, vamos estar rogando a Deus para que Deus cuide dela, para que Deus mantenha ela, né? Conforme a sua vontade, porque ela estará e sempre esteve protegida por Deus. A Amanda pede oração por seus colegas na área de turismo, né? Pois a área de turismo, né? O pessoal que trabalha com turismo, vamos falar de desemprego aí, né? É uma área muito afetada, porque quem vai viajar? Quem está viajando? Hotéis estão vazios, então pessoas que trabalham nessa área estão ficando desempregadas. E o que acontece? Se não temos trabalho, não temos salário, não temos alimento básico para nós. Vamos orar pelo irmão Florisvaldo, a família dele, irmão Florisvaldo. Pela Ainá Moura, tia da Edna, tia Lala, né, que nós conhecemos, né? Os irmãos também orem pelo, não está aqui na lista, mas já antes que eu me esqueça, o irmão João Lira esteve aqui ontem, né? Conversamos rapidamente ali fora, né? Porque mantemos distância, onde nós estivemos com
com a irmã Paulina, o Vanderlei, tínhamos um pouquinho de sentimento com a irmã Ana, e a irmã Ana pede oração pela Luciana e o Arthur, né, a filha, o genro Arthur e o neto, Jonathan, ela falou comigo ontem que o rapaz está muito ansioso, né? Porque também trabalha na área imobiliária, então a área também está muito afetada. Então, ele está tão ansioso que afetou a saúde dele. Ontem ele precisou ser levado, né, para o médico, porque estava muito ansioso, está passando mal. Tá certo, irmãos? Então, vamos orar por essas pessoas. Vamos orar também pela Célia Santana e pelo seu esposo, o Gabriel, que também está, eu não sei se é só ela ou os dois estão com Covid-19, né? Se é só o Gabriel ou os dois, né? Que está com Covid-19. Só o Gabriel, né? A Mariana Sofia pede pela Maria Góes e sua família, né? Mariana Sofia deve estar nos acompanhando. E a Sônia pede oração pelo pastor Luiz Antônio e família. Pastor que está previsto para ester alta, né? Já foi pedido várias vezes aqui nas lives, nas orações, pelo pastor Luiz, da igreja lá da Zona Sul, né? A Regiane está com Covid, né? Tá certo? Vamos orar por todas essas pessoas, né? Pelo Celso, né? Um conhecido nosso também, que está em isolamento, um senhor. Tá certo? Eu vou estar orando, às vezes, aqui de um pouquinho de olho aberto, irmãos, porque é tanto nome, né? Tantas pessoas. E os irmãos nos ajudem aí, né? Pelo menos com um amém, ou assim seja feito, né? Porque a oração, muitas vezes, não é só verbalizar, é você também falar amém para aquilo que está sendo dito. Né? Num só coração, todos nós orando por essas pessoas, intercedendo a Deus por elas, tá? Então vamos começar a orar, né, irmãos? Pela graça de Deus, ó Senhor meu Deus, nós pedimos a tua bênção, a tua graça, pela irmã diaconisa Delcina, né? Uma irmã trabalhadora na igreja, uma irmã que há muito tempo trabalhou em várias regiões vários departamentos da igreja, e ela está com essa doença, Senhor, está internada. Nós pedimos, Senhor, a tua bênção, a tua graça por ela, Senhor. Ó Deus, abençoa ela, Senhor, todos nós, não só eu aqui, mas demais irmãos estão aqui, meu Pai, pedindo, implorando, intercedendo por ela, Senhor. Como o teu apóstolo, o apóstolo Paulo, o teu servo, falou que isso redunde em ações de graça, Senhor, em todos os cantos de pessoas que conheçam ela, todos os cantos do mundo, Senhor. Nós pedimos por ela, pela essa irmã. Amanda também, minha sobrinha, Senhor, pediu oração para todas as pessoas que trabalham no setor de turismo, Senhor. O desemprego está assolando eles, Senhor. Eles estão sendo afetados por essa doença, Senhor. Ó Pai, tenha misericórdia, Senhor, que essa epidemia, essa calamidade passa, Senhor. Que tu passa, Senhor, que tu nos proteja, Senhor. Que essa praga seja tirada, Senhor. Assim como Moisés intercedeu lá pelo povo do Egito, depois que tu mandasse a praga, Senhor. Nós intercedemos que seja tirado também, Senhor. Não só eu estou pedindo, mas tantos e tantos outros servos estão pedindo isso, Senhor. Ó Deus, dentro da tua vontade, dentro da tua soberania, se for da tua vontade, nós pedimos, Senhor, a tua bênção, Senhor Deus. Ó Pai, nós pedimos, Senhor, pelo irmão Florisvaldo e família, Senhor. Nós falamos ali, Senhor, ele está isolado, Senhor, precisa da tua graça, da tua bênção, Senhor. Irmão, sei que muitas vezes nós temos pouco contato, Senhor. Ó Pai, mas que ele fique sabendo, Senhor, que nós estamos orando, Senhor, por ele. Nós estamos intercedendo por ele, pelo esse irmão Florisvaldo e pela sua família, meu Pai. Ó Deus bendito, peço, Senhor, e intercede que a tua ação de graça seja colocada em nossos lábios, Senhor, pela vida desses irmãos, pela vida da sua família, meu Pai. Nós pedimos também pela tia Lala, aí na Moura, Senhor. Tia da Edna, Senhor. Ela está lá, Senhor, sozinha no seu lar, precisando, Senhor, da consolação. As igrejas estão fechadas e muitas vezes as pessoas não têm aquele consolo, Senhor, não têm aquela fortaleza, Senhor. Visita ela onde ela estiver, Senhor, traz conforto ao coração dela, traz conforto à vida dela, meu Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor, que todos nós possamos dizer amém, que seja feita a tua vontade, meu Pai. Ó Deus bendito, nós pedimos pela Célia Santana, Senhor, pelo seu esposo que pegou, o esposo Gabriel, que pegou Covid-19, Senhor.
porque essa doença não afeta só a pessoa, como o do Gabriel que está com essa doença, mas os parentes do lado, Senhor, também ficam ansiosos, Senhor, que ela seja consolada, Senhor Deus, que Tu vencesse a morte, Senhor, que a morte não é mais um problema para nós, Senhor. Ó Deus, nós pedimos, Senhor, que essa praga seja tirada e esse irmão também seja curado, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós pedimos, Senhor, pela Mariana Sofia, Senhor, que pede oração pela Maria Góes e sua família, Senhor. Essas duas irmãs, Senhor, e suas famílias precisam da tua oração, precisam da tua graça, Senhor. Nós aproveitamos não só para orar pela Maria Góes, que foi pedida a Mariana Sofia, mas nós sabemos que quando nós intercedemos, nós lembramos das pessoas, Senhor. Isso é bom, agradável, Senhor. Isso é uma coisa maravilhosa. Tu também abençoa essa pessoa, Senhor, e abençoa as suas famílias, Senhor. Ó, Pai, nós pedimos pelo irmão Luiz Antônio, o pastor Luiz Antônio e sua família, Senhor. Ele esteve com Covid-19, já está para ter alta, Senhor, que a tua bênção esteja sobre ele, que ele possa sair, voltar para casa, Senhor, e ser grandemente abençoado, Senhor. Ó Deus, Pai, eu peço novamente pela irmã Delcina, que acabou de chegar a informação, não é o Covid, né? Não é o corona que ela está internada por outro motivo, né? Ó Senhor, nós pedimos a tua bênção, Senhor, visita aquela irmã, abençoa ela, Senhor, onde estiver, que um mal seja tirado da vida dela, meu Pai. Ó, e tantos outros pedindo oração na internet, Senhor. Hoje mesmo nós vimos várias pessoas, Senhor, pessoas conhecidas, pessoas até de destaque, Senhor. Nós vimos uma pessoa já conhecida nas redes sociais, uma pessoa que dá palestra, onde o seu pai está internado, Senhor, está em estado grave, e ela pede, Senhor Deus. Eu sei, tu sabes de quem nós estamos falando, Senhor, que a tua bênção, a tua graça seja na vida dela e do pai dela que está com essa doença, Senhor. Ó Deus, nós pedimos a tua bênção, nós pedimos a tua graça, Senhor. E todos os irmãos que estão aqui ouvindo, todos os irmãos que não estão conseguindo ouvir aqui a mensagem, Senhor, todas as pessoas estão necessitadas, Senhor, da consolação, Senhor, que a tua presença e a tua palavra esteja sobre eles, Senhor. Jesus, quando tu fores ascensão aos céus, tu foi e prometeu que ficaria conosco, Senhor. E o relato ali em Mateus diz que por onde os discípulos iam, tu cooperava com eles, Senhor. Coopere conosco, Senhor, novamente. Coopere conosco, Senhor. Esteja sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, Senhor. Que nós sentimos a sua presença, sentimos que tu está cuidando de nós, Senhor. Que as coisas estão no teu controle. Nós temos que saber disso, Senhor. Saber em quem nós temos crido, Senhor. E assim louvarmos a ti, Senhor, grandemente. Que quando nós voltarmos para a igreja, congregarmos juntos num só lugar, seja só culto de bênção, Senhor. Não de falar, passei por isso, mas só glorificar o teu nome, Senhor. Exaltar o teu nome, exaltar a tua pessoa, meu Pai. No nome de Jesus, nós pedimos isso, Senhor Deus. Ó Pai, o meu sogro, Senhor, o irmão José Francisco, Senhor, também está enfermo, Senhor. Hoje nós levamos ele fazer alguns exames, Senhor. Que tu também visita ele, Senhor. Dele saúde, Senhor. Uma pessoa que gosta de trabalhar, Senhor, na tua obra, Senhor. Se dispõe a trabalhar, Senhor. Mesmo à custa de sua saúde, Senhor. Não liga porque ele quer fazer a tua obra, Senhor. Uma pessoa fiel, uma pessoa que total entrega a ti, Senhor. Abençoa ele também, Senhor. Que esse momento também passe de saúde, que tenha melhor saúde, Senhor, e esse momento até de confinamento também seja tirado logo nas nossas vidas, Senhor. Nós oramos por todo o Brasil, Senhor, por São Paulo, Itapevi, Senhor, por todo o mundo, Senhor, onde, Senhor, for da tua vontade, Senhor, estender a tua mão e tirar, Senhor, essa praga, nós pedimos, Senhor, nós queremos isso, nós precisamos disso, meu Pai, de acordo, dentro da tua vontade, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Nós vimos que a palavra de Deus fala que nós devemos saber em quem nós temos crido. Nós temos crido num Deus verdadeiro, num Deus poderoso, num Deus que governa o mundo. Ele criou e ele é o mantenedor. Nada acontece além da vontade dele, né, irmãos? Nós vamos então terminar aqui esse culto, né? Que Deus continue nos abençoando e que você agora vai dormir. Passar o resto da semana, até sábado, nós vamos nos encontrar. Alguns vão estar orando nos grupos de WhatsApp aí, né? Se encontrando, orando, e vamos nos fortalecer. Né, irmãos? Vamos nos fortalecer.
vamos buscar conhecimento da palavra de Deus. Assim nós encerramos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém.